Meus amigos, oficialmente o Botafogo não me deixa descansar. Mas pelo menos não é por problema, pelo menos não é por derrota, pelo menos não é por penhora. Nesse momento, o que a gente tem a falar aqui, meu amigo, é extremamente empolgante, claro, né, cara? Sempre com os pés no chão, porque a gente sabe como é que funcionam essas notícias sobre jogadores de alta performance no futebol europeu. Nem sempre elas se concretizam com um fim feliz. A gente tem que ter esse senso de realidade, mas a gente sabe que nesse momento o Botafogo está numa realidade diferente, tá bom? Seguinte, o assunto aqui é Mertens, atacante belga, 35 anos, 1,69 m, ídolo máximo, maior artilheiro da história do Napoli, simplesmente. E a gente vai tentar explicar todo esse passo a passo de tudo que está sendo falado aqui sobre ele, do porquê. O Zahavi também está na capa, porque eu acho que é importante a gente contextualizar com o atacante israelense. Se inscreve aqui no canal. Primeiramente, eu vou agradecer muito, cara. A gente teve uma ótima audiência na nossa live, né, cara? Que bateu 1.600 pessoas simultâneas. Uma live de 2h30, né, cara? Contou com participação do meu amigo Zé Passini, com Pedro Depp, do setor visitante, e principalmente com meu amigo Matheus Suzin, que é jornalista e especialista no futebol italiano, torcedor do Napoli, e ele trouxe detalhes, assim, altamente significativos para a nossa apuração e para as opiniões que temos a dar sobre esse jogador que está sendo ligado ao Botafogo no noticiário. Se você não viu essa live, cara, eu recomendo muito essa live elucidativa com o Matheus Suzin, jornalista especialista no Napoli, o cara mais fanático em Napoli que você vai ver no Brasil. Eu vou colocar aqui na descrição. E vambora. A parada é a seguinte. Abri uma live 10 da noite desse dia 1º de junho, né? E para falar do Zahavi, né? Zahavi, Botafogo otimista com a possibilidade dele. O André Mazuco dizendo que é um jogador caro, difícil, mas que há possibilidade. O André Mazuco falou isso publicamente no Boletim Alvinegro, na Botafogo TV, com o Fernando Morani, lá no Espaço Lanier. E eu e o Zé Passini estávamos discutindo do porquê o Botafogo estipulou um prazo, né, para o Zahavi dar uma resposta. E a minha primeira opinião foi clara, né, quando o Botafogo ele diz que até o dia 3, o Zahavi, sexta-feira, né, tem que dar uma resposta. Porque o Botafogo não pode ficar esperando parado no mercado. O Botafogo tem que ir atrás de um protagonista. E esse protagonista, ele pode ser o plano B, né? Eu não sabia quem era o plano B. Mas é fato que se a resposta do Zahavi para o Botafogo for não, o Botafogo tem que ir atrás de um novo jogador. E aí, durante esse nosso papo, que tinha mais ou menos meia hora naquele momento, surgiu uma informação do O Dia, né, por parte do jornalista Vene Casagrande. O atacante Mertens, belga, foi oferecido por intermediários brasileiros. E não é aquele negócio que foi oferecido porque o cara ele pode entrar em contato, não é balela, né? O Mertens assinou um documento, né, onde ele autorizava esses agentes intermediários brasileiros a negociarem o passe dele com o Botafogo. Mertens é um atacante de 35 anos, maior artilheiro da história do Napoli, ainda está jogando um bom futebol, jogador de seleção belga. Completando a informação do Vene Casagrande, o Mertens seria uma alternativa ao Zahavi, tá legal? De acordo com essa informação do Vene, e que bate muito com os movimentos, tá? Por isso que a gente tá falando aqui com tanta assertividade, o Botafogo ele negocia e prioriza o Zahavi, que é com quem o Botafogo vem mantendo contato já há um bom tempo, e só vai abrir negociações específicas com o Mertens após a resposta do Zahavi. E que o cenário atual é de que é um ou é outro, certo? O Botafogo só vai negociar isso até agora, tá? Estamos aqui falando 1h do dia 2 de junho de 2022. Eu, Brownie, pelo meu feeling, pelo pouco que eu conheço do John Textor,
pelo que eu vejo da característica desses dois jogadores, pelo que eu vejo no que o Botafogo quer investir de elenco, eu ainda acho que o Botafogo vai buscar que eu não acho impossível, né, digamos assim, o Botafogo buscar os dois. Mas o atual cenário é de que o Botafogo vai tentar o Zahavi, continua tentando o Zahavi. Zahavi disse sim, ele é um nome para vir. E aí não tem negociação aberta com o Mertens. Zahavi disse não, negociações começam a acontecer com o atacante belga. Aí agora a gente vai para alguns parâmetros. Brownie, quem é Mertens? O Mertens é um atacante belga, evidentemente formado no futebol belga, tem 35 anos, 1,69 m, atuou em 4 ou 5 clubes belgas antes de ir para o PSV da Holanda. E aí eu acho que não pode não ser coincidência, sei lá, esses intermediários brasileiros podem ser caras ligados ao futebol, né, holandês, e aí já tenham contatos aí com quem esteve com o Mertens na Holanda, enfim. E aí, depois o Mertens foi jogar no Napoli da Itália. Como o nosso querido Matheus Suzin falou, o Mertens chegou na Itália sem grandes expectativas. A imprensa italiana tratando como uma contratação murcha, era um momento que o Napoli não empolgava. E o Mertens começou as primeiras temporadas jogando bem, né? Ele chegou na Napoli em 2013. E aí ele passa vamos colocar assim, 2 temporadas jogando bem. Ele era um ponta, ele era um atleta, um atacante de beirada, um segundo atacante, que jogava bem, né? Entrava no segundo tempo de vez em quando, outros jogos ele era titular, contribuía com um gol aqui, uma assistência ali. Numa temporada ele marcou 10 gols, que é um bom número, né? E aí entra um personagem na vida do Napoli e também do Mertens, chamado Maurizio Sarri. Né? Para quem não sabe, Sarri talvez tenha sido o melhor técnico do Napoli nos últimos anos, do qual sou fã. Tá? Um cara... Todo treinador que chega com uma identidade de jogo e que tem uma personalidade muito forte, eu sou muito fã. E simplesmente o Sarri olha para aquele jogador veloz, com boa finalização, afastado do gol, jogando só na beirada, marcando lateral, só num contra um. E ele fala, cara, você tem velocidade para pisar na área, infiltrar, atacar espaço, finaliza muito bem. Você vai jogar de centroavante. Um jogador de 1,69 m jogando de centroavante, um 9 móvel, foi o que o Sarri fez. E na temporada 2016-17, uma temporada onde o Napoli chegou na Liga dos Campeões, se eu não me engano, naquele ano ganhou a Copa da Itália, foi vice-campeã italiana com 90 pontos. O Mertens faz nada mais, nada menos que 34 gols em 46 jogos, em todas essas competições. E além das assistências, ele teve só em participações diretas, sem contar as indiretas, tá? Só de participação direta, gol e assistência, ele teve 47 em 46 jogos. Mais participações em gols do que partidas. E aí ele começou a se destacar como esse jogador, como esse cara jogando espetado, com liberdade, jogando centralizado, podendo pisar na área e não preso ao lado do campo. E aí, com isso, ele foi caminhando, conquistou 2 Copas da Itália, virou um grande ídolo da história do clube e alcançou a marca da maior artilharia da história da Napoli simplesmente, né? Ultrapassou, quer dizer, não foi ultrapassado pelo Insigne, ultrapassou Maradona, ultrapassou o Hamsik. Pô, Bruno, mas eu quero saber agora, né? Tu já me contou que ele é um cara móvel, ele é aquele 9 móvel, ele é aquele cara que ele pode, né, se enquadra, né, realmente nesse perfil do Luiz Castro, né, que é um cara que ele ataca o espaço, consegue fazer o gol, mas arma também. Mas e agora, como é que ele tá? O Mertens, ele teve uma temporada de 30 jogos no futebol italiano em 2021, 2022, onde nem todos esses jogos ele foi titular e ele conseguiu marcar 11 gols no campeonato italiano. E no total, né, contando Copa da Itália, tudo mais, foram 13 gols que ele marcou, né? E alguns desses gols saindo do segundo tempo e resolvendo os jogos.
certo? Ele teve algumas pausas, né, por conta de questões físicas, ele teve uma lesão e, alinhado a essa lesão, pelo que o Matheus Suzinho explicou, ele teve uma questão da Covid-19, né? Então, o Mertens é um cara que ele já não tem o mesmo gás de antes, mas ele continua sendo um cara extremamente eficaz em termos de entrega técnica, seja jogando como titular, seja saindo do banco. E uma outra informação que trouxe o nosso amigo Matheus Suzinho é que, se você fizer a conversão euro-real, atualmente o que o Mertens ganha mensalmente no Napoli é o equivalente a 700 mil reais por mês, algo que hoje é totalmente condizente com aquilo que o Botafogo pode pagar, né? Claro que para vir para o Brasil, para o Botafogo, ele pediria mais do que isso, mas é algo dentro de uma nova realidade do clube e de uma realidade de quem quer subir o seu nível de prateleira, trazendo um jogador de alto gabarito, como é o Mertens, tá legal? Acho que ainda entrega e acho que é um jogador que ele tem características parecidas com aquilo que o Luiz Castro quer. O Zahavi é um 9 de ofício, mas é um 9 móvel, que também arma. O Mertens é um meio atacante que arma e que aprendeu a ser um 9. Então, o meu sonho é que viessem os dois, né? E aí, eu te pergunto, se você tivesse que escolher um ou outro, escolheria Zahavi ou Mertens? Jogador de seleção belga ou jogador de seleção israelense? Jogador que foi um estupendo no campeonato holandês ou um atleta que fez uma boa temporada no futebol italiano? É uma nova realidade, né? E eu estou muito feliz com essa nova realidade. Eu quero saber a sua opinião e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Fechou, pessoal? Gente, vou dar uma descansada aqui que eu acordo cedo amanhã para cobrir o jogo. Cobrir, né? Na verdade, assistir, analisar, fazer uma live, né, de Brasil e Coreia do Sul. Valeu? E lembrando, por volta de 11 da manhã, mais ou menos, teremos o Acorda Botafogo para trocarmos uma ideia sobre tudo que está rolando dessas novidades. Valeu? Fui!